Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do I Love Beancast. Este episódio tem de novo a característica especial de ser daqueles itinerantes. Dessa vez estamos falando aqui da terrinha natal, sou de Belo Horizonte, estamos no Connect on Belo Horizonte. Para você que está acompanhando os outros episódios, a gente terminou a primeira temporada desse ciclo de episódios no estúdio e agora a gente está num circuito de episódios itinerantes. No episódio de hoje a gente vai convidar um especialista no tema de transformação digital, inteligência digital, com experiência na área de transformação para o mundo das engenharias, mineração. Vamos falar de gêmeos digitais. Comigo aqui para bater um papo com o nosso convidado, que eu apresento daqui a pouquinho, André Barroso. Tudo bom, André? Como é que você está? Fala, Júlio. Tudo bem, e você? Então, é um prazer estar aqui novamente, aqui junto contigo, para bater um papo aqui no I Love Beancast. Bora, muito bom. E, mantendo a tradição que a gente vem fazendo nos nossos podcasts, eu gosto de apresentar um pouquinho o currículo do nosso convidado, e ele se apresenta com calma depois, se eu esquecer alguma coisa, tá? Então, vamos lá, ó. Nosso convidado de hoje, ele é um especialista em engenharia digital na Vale, ele é engenheiro de controle e automação, tem aí uma década de experiência em automação de projetos e sistemas voltados para mineração e metalurgia. Possui atuação no desenvolvimento e suporte de softwares de engenharia, administração de ferramentas 3D, integração de bancos de dados e aplicações, né, de novas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, enfim, escaneamento 3D, né, como laser scan. Bom, para falar então aqui do nosso convidado, Flávio Borges. Cara, prazer ter você aqui conosco. E já fazendo uma pergunta assim, quem é o Flávio, cara? Quem é tu? Como é que você chegou aqui? Se apresenta um pouquinho para a gente. Bom dia, pessoal. Obrigado, Júlio, André. Obrigado pela oportunidade de estar participando. Bom, então, né, como você mesmo já iniciou, né, sou Flávio Tavares, hoje estou como normativo de engenharia digital na Vale, né, e falando um pouquinho, né, da caminhada até essa trajetória, né, às vezes a gente costuma falar da trajetória ali a partir da graduação, da entrada no mercado de trabalho, né, mas refletindo, né, falando um pouquinho antes, eu, né, sempre me vi assim, muito ligado à tecnologia, né? Então, eu, como acho que a maioria aqui pegou aquela fase de evolução, né, dos computadores pessoais, lá com 386, 486, e isso tudo sempre me fascinou muito, então eu acho que a parte de tecnologia sempre teve muito ligada, né, no meu desenvolvimento aí pessoal, né, e também um outro lado que eu acho que é muito ligado na engenharia, né, então eu sempre fui daquela criança que ganhava um brinquedo, brincava 10 minutos e depois pegava uma chave de fenda para ir lá desmontar, né, e a maioria das vezes não conseguia montar de volta, então perdi vários brinquedos, mas eu tinha essa coisa de querer entender como é que tudo funcionava, né, a lógica por trás das coisas. E hoje, né, pensando retroativamente, eu acho que por isso, na hora de escolher, né, a carreira, eu fui para a engenharia de controle e automação, porque eu tinha essa questão da engenharia, mas eu queria que fosse uma engenharia que tivesse também um caráter de tecnologia. E, na minha cabeça, as engenharias tradicionais, elas não tinham, né, eu pensava de forma equivocada, mas a engenharia de controle e automação era algo novo e fui fazer, né. Qual que é a conexão disso com a engenharia digital, né? Foi por acaso, eu digo que foi por acaso, né? Porque na época de estágio, né, eu estava procurando estágio e achei uma vaga para automação de projetos, né, na antiga SNC Lavalan, hoje Atkins Realis, né? E automação de projetos, eu fazia controle e automação, eu falei, deve ter alguma coisa a ver, né? E aí fiz a entrevista e tudo, né? Me chamaram, entrei. E aí, com o tempo, eu vi que não tinha praticamente nada a ver. Tinha, né, a automação, além do nome, automação, talvez uma ideia assim, de automatizar, né, tarefas, otimizar alguns processos, mas a automação de projetos era o que a gente chama hoje de engenharia digital. Então, eu comecei a conhecer, né, os softwares 3D,
Na época a gente não usava o termo BIM, né? Isso foi 2010, final de 2010. Não se falava em engenharia digital, né? Mas entrei nessa área, acabei tomando gosto, né? Então fui conhecendo toda a parte de modelagem 3D. Não tinha ainda muita visão de aonde que isso ia chegar, né? Achava que assim era muito ali uma forma de otimizar processos dentro da engenharia. Inclusive a gente muitas vezes era referido como uma área de TI dentro da engenharia, né? E isso era algo que de certa forma até me incomodava. Pô, né? Eu fiz engenharia e tal. Mas com o tempo, né, eu fui vendo que isso aqui tem um caminho bom pela frente. Eu acho que tem um caminho de integrar todas as diversas disciplinas de engenharia, né, e fui me capacitando mais, né, fiz uma pós-graduação em banco de dados, entendia já que a informação era parte talvez central dessa área, né, e até que tive o convite da Vale, né, para fazer parte da equipe normativa de engenharia digital. Né, isso em meados de 2019, e estou aí nessa caminhada aí até hoje nessa área aí de normativo. Deixa eu aproveitar um pouquinho da sua trajetória, que falou interesse pela área de tecnologia, pela área de engenharia, e me chamou a atenção essa data do 2019, nós estamos falando pré-pandemia. Então havia ali acelerações de competências e habilidades em um ritmo. Como foi você ter esse background para o que aconteceu ali a partir de 2020? Quão rápido foram essas mudanças na sua experiência profissional? Eu quero complementar a sua pergunta, Júlio, e eu gosto muito de fazer de pegar a minha experiência. Eu tenho uma experiência pessoal e eu queria ver como foi a visão do Flávio nessa situação, tá? E ela se complementa com o que você vai colocar. Eu lembro que em 2013, 2014, que deu a crise ali dos grandes projetos de capital aqui no Brasil, né, eu estava num papel parecido, né, de administrador de ferramentas 3D no mercado. Eu me vi num beco sem saída. Eu falei, o que vai ser da minha carreira agora? Eu tinha, 5, 6 anos de experiência, eu era um profissional, me considerava pleno, né, em nível de conhecimento, e com a crise no setor eu pensei que seria muito difícil de me recolocar, né? Fiquei apreensivo, pensei inclusive em mudar o foco da minha área, até que as coisas se convergiram depois e agora a gente chegou no momento que as nossas habilidades são bastante valorizadas no mercado. Eu queria, complementando a pergunta do Júlio, como que você passou por esse momento na carreira e como que hoje você enxerga essa valorização assim do que a gente tem de trajetória? Bom, eu diria que esse momento talvez foi essencial para eu, de fato, continuar nessa pegada da engenharia digital. Porque até essa época, 2014, né, eu tinha sido recentemente efetivado, né, na empresa de engenharia, e eu ainda tentava fazer o movimento de deixa eu ir para a minha disciplina, né, deixa eu ir para a instrumentação, automação e controle, né, que eu entendi que era o que eu deveria fazer. E quando veio a crise, né, então a ideia, deixa eu parar de querer mudar de área e deixa eu me manter na empresa, né? Então, e foi de fato um período difícil, porque a gente teve de fato uma baixa, né, de projetos, a gente começou a se reinventar, foi aí que a gente começou a fazer muito trabalho de levantamento 3D e de agregar isso com o modelo. Então, eu diria que foi um período importante para a gente internamente se estruturar, capturar outras demandas, né, agregar mais valor para o que a gente fazia, e depois daquilo foi quando eu vi que assim, olha, esse caminho, né, ele tem um futuro, né, um caminho que está em desenvolvimento e que eu acho que é uma área, né, que eu quero seguir, que eu me identifico, né, então eu acho que teve essa importância aí. E aí já emendando, né, com o que o Júlio falou, eu acho que foi fundamental toda essa experiência anterior, né, pré-pandemia, de ver valor, de saber como que as coisas estavam caminhando, de começar a ver resultado, para quando, no período da pandemia, né, a gente viu que a necessidade ela foi crescente, assim. Cada vez mais as pessoas ali, né,
não estão fisicamente juntas, mas de alguma forma elas precisavam estar juntas para conduzir os projetos, para avaliar as soluções de engenharia. Então, eu acho que foi um período fundamental de expansão e para impulsionar mesmo a metodologia BIM, a prática da engenharia digital. Foi um período que assim, a gente começou a ver a necessidade de colocar a engenharia digital como uma disciplina de engenharia, né? Antes, assim, a gente via muito como, talvez é um processo ali e tudo mais. A gente falou, poxa, mas tem tanta coisa que a engenharia digital ela impacta nas outras engenharias. Tem tantos produtos, né, entregáveis, documentos, né, um plano de execução BIM que às vezes não tem, por não ser uma disciplina, não tem alguém olhando para aquilo no projeto, para saber se está bem dimensionado ou não. Muitas vezes ficava a cargo de uma coordenação avaliar um plano de execução BIM, às vezes não tinha conhecimento para isso. Então, a gente começou a ver, de fato, a importância da disciplina e foi, eu acho que, um período crucial para que a engenharia digital virasse hoje na Vale uma disciplina de engenharia, tal qual é mecânica, elétrica, civil e todas as outras. Legal. Eu vou aproveitar esse gancho e te perguntar a maturidade da implementação da engenharia digital. Ela está ligada a uma maturidade, talvez, de processos, de metodologias para isso. Como que vocês adotam isso? Vocês seguem a alguma normatização, há um padrão, há uma referência? Vocês estão entendendo que vocês estão construindo isso, encontrando o caminho? Como é que é? Pensando em maturidade, tá? Vocês estão em que etapa de um ciclo de maturidade? Bom, eu diria que isso é um caminho, talvez, ele sempre estará em construção, né? Mas eu diria que hoje a gente tem uma base boa, né, de uma maturidade boa em termos de processo. Na Vale, eu acho que isso começou de uma forma, talvez, que não é a mais adequada, né, que eu preciso fazer BIM, eu preciso fazer 3D, deixa eu pegar aqui uma ferramenta e colocar para que os projetos utilizem. Então, às vezes, vai direto na ferramenta e aí você tem que ficar adequando processos, né? Então, eu vi que, ao longo do tempo, e principalmente nesse período de baixa, que a Vale também passou por essa estruturação interna, de ver processo e tudo mais, eu percebi que os processos começaram a ser mais bem estruturados, né, definindo como que eu contrato uma engenharia com engenharia digital, o que eu preciso ter de entregáveis, o que é importante, né, para eu poder desenvolver uma engenharia baseado aí na metodologia BIM. Então, a gente foi uma época, eu diria, aí, talvez de 2014 até 2020, 2022, nós temos padrões para engenharia digital, a gente tem padrão para executar as atividades que a gente está dimensionando em engenharia digital, então é uma análise de modelo BIM, que a gente chama de model review, a gente tem um procedimento para isso, a gente está desenvolvendo uma padronização, então foi um período assim de vamos padronizar, né, os sistemas de engenharia que a gente utiliza, para que eles já tenham todas as configurações, a parte de especificação, as bibliotecas, catálogos, templates de documentação, todos os padrões Vale já carregados no nosso documento. Então eu diria que foi um processo assim, evolutivo e que hoje a gente consegue já ter, pelo menos ali durante a etapa de engenharia e construção, uma documentação normativa que direciona, né, o desenvolvimento dos projetos, né, e também, né, obviamente, baseado no que a gente tem hoje de normas, né, as normas da BNT, práticas de mercado e tudo, obviamente adaptada para a realidade da Vale, né? Então, a gente sabe que a gente tem um grande nicho de projetos, né? Você tem projetos, né, de mineração, obviamente, mas de ferrovias, rodovias, projetos de barragens, né, até obras sociais. Então, acaba que também existe um desafio aí de ir adaptando, né, e trazendo todas essas realidades para dentro dos nossos padrões normativos. Não, legal. E dando continuidade aqui, a gente comentou da tecnologia, comentou dos processos, e eu trabalho com Vale desde 2008, né, em diferentes vertentes aqui, acho que a maioria de todo mundo que está aqui no nosso evento também interage com a Vale por toda a trajetória. E uma coisa que a gente é muito nítida é que do meio de 2000
da década de 2010 para frente, né, a gente percebeu uma mudança das pessoas que trabalham em relação à tecnologia e à metodologia, né? Indo ali para os idos de 18, 19 até a pandemia, você percebe que tem muito mais receptividade, muito mais clareza, né, das pessoas sobre o benefício da adoção da tecnologia, né? E aí eu queria um ponto de vista seu, né? O que ajudou a alavancar essa motivação, esse engajamento das pessoas que trabalham no ecossistema como um todo? Então, eu acho que talvez esse pilar pessoas ele seja o maior desafio, né, quando você vai implementar, né, uma metodologia nova. Tem toda aquela questão de uma resistência natural, né, de estar já acostumado a fazer de certa maneira e desconfiar se aquilo... Né, eu lembro que a parte da modelagem 3D iniciou muito como... talvez aquilo ali sirva para fazer um vídeo bacana do projeto no final. Né? Muitas vezes você desenvolvia todo o projeto de forma convencional e no final fazia uma modelagem 3D, que não é, né, o processo correto. Então, a parte de pessoas, de fato, foi o maior desafio. Desde quando eu entrei na Vale já existia, né, um processo de capacitação, treinamentos, né, da metodologia BIM. A gente também evoluiu, a gente criou trilhas de capacitação, né, e dava também os treinamentos presenciais, né, mas ainda assim eu acho que o que de fato fez com que a gente fizesse essa mudança, né, é a partir do momento que as pessoas começaram a ver valor. Então, no início a gente tinha algumas áreas que compravam a ideia, viam o valor, a gente tinha algumas áreas que de fato aplicavam a metodologia BIM em todos os projetos e outras que já tinham mais resistência e que não tinham muita abertura, né? E a partir do momento que a gente está divulgando, vendo o valor, mostrando o valor que isso está gerando, a própria área que está utilizando também está divulgando, eu acho que isso gera aquela questão de, não é só algo ali para, né, para ficar mais bonito ou para ter um vídeo, né, bonito do projeto, traz valor. Então, eu acho que essa questão da área e de quem está trabalhando conseguir enxergar como que aquela metodologia agrega para o seu desenvolvimento, né, me permite talvez ter mais condição de analisar a engenharia, de fazer o trabalho que eu sei fazer, né, do que se eu tivesse ali só olhando, por exemplo, um 2D. A partir do momento que as pessoas começam a enxergar isso, eu acho que flui, né, e foi... eu diria que nessa etapa aí de pandemia, eu acho que isso foi uma coisa que foi bem visível, assim, né, das áreas. Eu até estava comentando aqui mais cedo, né, no início, a capacitação era um movimento nosso, normativo, para as áreas de projeto. E depois de um certo tempo, a gente começou a ver um movimento ao contrário. Eu quero fazer o BIM no meu projeto, e aí, como é que eu faço? Né, como é que eu aplico isso aqui? Então, eu acho que teve muito disso. Legal. Eu queria avançar na nossa conversa te fazendo uma pergunta até de base conceitual para a gente conseguir trazer a audiência nossa aqui para entender. Engenharia digital e gêmeos digitais. O que define isso? Que conceito você tem? Qual conceito vocês estão adotando, podendo ter divergências ainda no mercado, né? Explica um pouco para a gente, porque a gente aprofunda depois um pouquinho em gêmeos digitais. Bom, engenharia digital a gente trata, né, como sendo a disciplina, né, que aplica, tem por base a metodologia BIM nos projetos. Então, vamos dizer assim, desde a engenharia conceitual é onde nasce tudo. Então, estruturando informação, todas as práticas, né, de modelagem, são todos os benefícios que a gente já conhece de mercado, né? Então, dali você estrutura. Tem toda a parte de colaboração das disciplinas, não só de engenharia, mas a gente fala muito isso de trazer também quem é que vai estar na implantação, quem é que vai estar na operação e manutenção, muitas vezes na etapa de engenharia para participar do processo. E o gêmeo digital é a evolução natural desse modelo digital que ele é iniciado na engenharia. Então, eu começo a estruturar o meu modelo, talvez com foco na construção, inicialmente, mas em algum momento esse modelo ele precisa evoluir e representar também as necessidades de operação e manutenção. E o conceito que a gente trabalha assim, completo de gêmeo digital é aquele modelo digital, né, que evoluiu durante a minha construção, que ele representa fielmente o que está em campo,
conectado, né, com a planta, recebendo informações, permitindo com que quem está ali na etapa de operação e manutenção tenha informações sobre o que está acontecendo, tenha condição de simular cenários, né, através de um modelo digital. Então, esse é o conceito que a gente trabalha, né, que é algo que a gente vem buscando. Né? E algumas outras vertentes, né, a gente fala muito de gêmeo digital da construção. Então, quando a gente está ali ainda na etapa de engenharia, fazendo a modelagem 3D, pensando na forma de construir, eu estou desenvolvendo o meu gêmeo digital, né, da construção, que vai ser utilizado ali para a gestão das frentes de serviço e tudo mais. Então, tem alguns conceitos, né, tem o conceito de gêmeo digital por ativo, né, é o ativo digital para simulações e tudo mais, mas eu diria que na Vale, assim, a gente hoje está com foco bem grande assim, em ter esse gêmeo digital de operação, que é o projeto digital, ele evoluir e permitir que as equipes de operação e manutenção desenvolvam suas tarefas, né, com mais qualidade, com uma base digital para auxiliar. Falando desse desafio, né, de como tangibilizar esse conceito de gêmeo digital na operação, e pensando que o ativo nasce da viabilidade, né? Eu tenho uma demanda, eu preciso fazer o estudo dessa demanda e traçar, né, uma viabilidade que passa por uma construção, né, de um ativo para que em plena operação ele traga aquele retorno esperado, ou se de fato não tem, né, esse retorno, e aí parte para outras iniciativas. Hoje, o que você enxerga que é os principais desafios para a gente conseguir que esse ativo, na viabilidade, nasça já digital e que ele passe por todo o ciclo de vida até chegar hoje no que seria o ideal, né, desse gêmeo digital para operação? São muitos os desafios, tá? Igual, como eu disse, né, pensando na etapa de construção, a gente eu já diria que a gente já tem uma boa maturidade de saber que tipo de informação o meu modelo precisa ter para que eu tenha ali, durante a construção, que ele possa ser um apoio, né, para a gestão de obra. Né? A gente tem um desafio pensando em operação, quais são as necessidades, né, que tipo de informação. Então, se o meu equipamento ele tem as informações para uma, né, fabricação, para poder comprar aquele equipamento, eu preciso começar a pensar, e aí, será que eu preciso ter ali uma informação de vida útil? Será que eu preciso ter informação relacionada a desgaste de estrutura, né, que permita com que na operação e manutenção aquilo traga valor? A questão também de modelagem. Né? Então, se eu modelo pensando em construir, eu modelar um equipamento, o equipamento como um bloco com as suas informações, ele é o suficiente. Eu gerencio isso na obra. Na hora de operar, será que eu não preciso ter esse equipamento, talvez, em componentes, né? Pensando cada componente, às vezes tem informações específicas, né? Então, assim, muda um pouco o nível, tanto o nível de modelagem quanto de informação. Então, é um desafio trazer isso para dentro, é um desafio como que a gente vai, em que etapa que a gente vai dar esse passo a mais, né? Fazer com que o modelo que serve hoje para a construção ele passe a ser utilizado também para a operação. Esse é um outro desafio, né? O processo, vamos dizer assim, do as-built digital. O as-built, eu acho que ele sempre foi uma dor, mesmo no 2D, quanto mais no 3D, né? Quem é que vai manter aquilo ali atualizado? E diria que talvez um outro grande desafio, né, na parte de pessoas é, de fato, trazer para a operação e manutenção, para os times de operação e manutenção, eles conseguir trazê-los, né, para o jogo, mostrar que aquilo tem valor, que aquilo tem uso. A gente já fez alguns movimentos de mostrar o que a gente tem feito na engenharia e na construção, e a gente vê que ainda há muito desconhecimento, né, nessa etapa de operação e manutenção. Então, assim, é um desafio da parte de pessoas mesmo, de trazê-los para o jogo e entender que o modelo digital ele não é de determinada etapa, ele é do projeto, ele é do ciclo como um todo. Né? Uma curiosidade que eu fiquei agora, falando um pouco de pessoas, mas eu vou aqui para um conceito talvez ideal, um cenário ideal de implementação do gêmeo digital na plenitude do projeto como um todo. Vocês já usam ou conhecem casos ou pretendem usar para
capacitação e treinamento, porque você consegue, inclusive, simular o que poderia acontecer, né? E você traz o benefício de ter o gêmeo digital na sua plenitude para poder fazer treinamento. Colocar a pessoa, olha, lida com esse problema aqui, simula o problema para eles. Vocês chegaram a implementar isso? Vocês têm isso? Sim. A gente já teve algumas iniciativas, de fato, de alguns projetos que, a partir do modelo digital, desenvolveram, né, uma iniciativa de realidade virtual, realidade aumentada, justamente pensando em aproveitar esse modelo, né, que foi ali até a etapa de engenharia, construção. Agora deixa eu trazer meu time de prontidão operacional, operação e manutenção, para dentro de um modelo de realidade virtual, um modelo imersivo, para reconhecimento de área, para algumas simulações, treinamentos, né, de operação e manutenção. Então, a gente tem iniciativas nesse sentido, também com realidade aumentada. Então, ali com um tablet, por exemplo, né, seja no escritório, seja em campo, principalmente em campo, né, às vezes um tagzinho no equipamento, e você aponta o tablet e ele te mostra o modelo construtivo do equipamento. Então, o equipamento explodido, qual que é o processo para uma troca de algum componente do equipamento, quais são as etapas. Então, ali ele consegue, de forma digital, ver qual seria a sequência, né, para executar uma atividade de manutenção, por exemplo. Então, a gente tem, sim, iniciativas e estamos, né, buscando, já temos uma primeira iniciativa desse gêmeo digital full, né, que é num projeto de barragens, né, onde o modelo digital ele foi evoluído durante a construção conforme está em campo, e agora está sendo feito o handover para o time de operação. O time de operação já está buscando esse modelo dentro do ACC, já está utilizando, conectado com as informações de campo. Então, as informações que são capturadas de campo são imputadas nesse modelo, né, através de uma plataforma específica, né, da Autodesk, e aí você consegue ter ali modelos, simular, e os times de operação e manutenção utilizar como apoio mesmo para as suas atividades. De maneira, vou deixar aqui como talvez caminho para quem quer começar, tá? Para quem está aprendendo. Que tecnologia tem que ter? Que tipo de profissional tem que estar envolvido? Quanto tempo esses processos demoram, assim, para fazer um pouquinho disso, sabe? Porque parece que pronto é fácil, ou parece que e algumas pessoas vão achar que é impossível chegar lá. Começa por onde? O que tem que estar na raiz disso? Aí falando um pouquinho de estrutura tecnológica, o que vocês têm? O que vocês fizeram? Bom, no caso, para começar, eu diria que talvez o mais importante seria estruturar processo. A partir do momento que a empresa, ela né, dentro do negócio dela, o que é o meu negócio? É só engenharia, né? Engenharia e construção. Então, dentro do seu negócio é estruturar processo. Como que eu vou aplicar metodologia BIM, por exemplo, no meu processo? E a partir daí é você pensar nas ferramentas, né, na tecnologia. Então, que tipo de ferramenta que tem no mercado que se adequa melhor ao meu processo? Né? Então, dependendo da etapa que a gente está falando, você tem ferramentas mais apropriadas, né? Então, assim, eu vi que isso foi uma dor dentro da Vale, né, de muitas vezes ir direto na tecnologia, ir direto na ferramenta. Tem um sistema que ele está sendo muito bem utilizado, né, por exemplo, na construção, para a gestão da construção. Isso aconteceu. Vamos colocar, vamos implantar. E muitas vezes, mas esse sistema ele não tem todas as funcionalidades que se encaixam no nosso processo, né? Então, a gente tem exemplos de sistemas que demoraram mais, talvez, do que deveria para ganhar, vamos dizer assim, força e, de fato, ter uma grande usabilidade pelo fato de primeiro se pensou na tecnologia e depois foi adequar os processos. Então, eu acho que é o caminho inverso, né? Acho que é por aí. Eu vou agora... Como que você vê uma discussão de ganho de eficiência, ganho de, eu vou chamar aqui de ROI? Como é que vocês metrificam o resultado que isso traz para vocês? Chegou-se nessa fase de maturidade? Ou mais uma vez, sempre eu faço uma pergunta que
onde vocês estão em relação a isso? Por exemplo, eu meço o resultado antes e depois de ter implementado uma engenharia digital, ou de ter implementado um GM digital e tenho os ganhos de qualquer KPI que você esteja medindo, ou como que vocês ainda gostariam de ter KPIs sendo medido? Em que momento que vocês estão e quais já estão implementados? A gente sempre foi muito questionado em relação a isso, no sentido de, me mostra o resultado, né? Tal projeto, o que ele ganhou usando BIM, né? Isso sempre foi uma questão, Já né? te fizeram essa pergunta várias vezes, então diversas vezes. Isso aí, volta e meia, e a gente sabe, às vezes tem mudanças, né? Na liderança, a gente sempre tem que mostrar isso, né? Então, assim, eu diria que KPIs estruturados é algo que a gente ainda busca, né? Eu acho que seria o ideal a gente ter KPIs e medir por projeto, né? Mas a gente já consegue hoje, né, depois de muito esforço, né, medir alguns ganhos, alguns resultados, né? E assim, primeiro falar por que é difícil, né? É difícil você medir algo assim, olha, eu fiz o meu projeto utilizando o BIM. Se eu tivesse feito sem o BIM, como que eu vou comparar? Mas eu não fiz, eu já fiz com o BIM. Então, a gente sempre teve dificuldade. Vamos pegar um projeto similar e vamos pegar um projeto, por mais que seja similar, você tem questões ali. Então, assim, uma obra, por exemplo, é um projeto idêntico. A gente tem um caso lá, por exemplo, de 2 escolas. Mas, durante a construção, você não teve alguma questão climática que afetou e tudo mais para tentar medir em termos de custo, né? Então, assim, o que a gente consegue fazer hoje, né? A gente fomenta muito os projetos de... tenta medir mesmo, às vezes, um custo evitado, né? Então, vou dar exemplo de um caso, né? Um projeto que ele iniciou sem a metodologia BIM. Em determinado momento, o projeto de ferrovia, em determinado momento, eles optaram por começar a fazer a metodologia BIM. Já tinha sido feito um levantamento de CAPEX desse projeto sem a metodologia. A partir do momento que implantaram a metodologia, começaram a, né, fazer as reuniões de design review, avaliar a solução de engenharia, né, num 3D, que é muito mais fácil, né, e também chamar times de operação e manutenção para participar dessa avaliação. Então, num desses casos, né, uma equipe de operação verificou que tinha um espaço e um equipamento para dar manutenção, né, num outro equipamento, que ele estava superdimensionado. Eu não preciso, eu com um espaço menor, com um equipamento muito mais simples, eu consigo dar manutenção. E aí eles fizeram um levantamento de quanto seria gasto a mais, né, ou quanto que foi economizado, por exemplo, de volume de concreto, ou com um equipamento menor, em relação ao que tinha sido previsto antes. Então, assim, a gente sempre fala que, durante o desenvolvimento do projeto, a gente tem muitos ganhos qualitativos. Isso, assim, é unânime das equipes falarem. Aumenta a colaboração, aumenta a qualidade, de fato, nos comentários, de estar vendo a solução, qual é a melhor solução, aumenta o envolvimento de outras disciplinas que, às vezes, até ficavam de fora. Então, por exemplo, saúde e segurança, né, a parte de ergonomia, muitas vezes, eles não entravam tanto em design review para comentar, e hoje eles conseguem já comentar. Então, a parte qualitativa ela é unânime, todas as equipes falam que isso melhora muito. E eu diria que, assim, o grande ganho ele está numa etapa posterior. De fato, quando você vai fazer uma obra onde você já teve várias etapas de engenharia, onde você tinha uma maior condição de comentar, verificar problemas que você só veria em campo, eliminar, né, interferências ou soluções de engenharia, condições, por exemplo, de operação e manutenção, que você só consegue ver através do BIM, isso você está evitando muito custo, né, na fase de obra, que provavelmente você teria que... algo que não estaria previsto, que você teria que gastar para resolver em campo, né? Então, assim, a gente tem conseguido trazer, né, os times para, inclusive, divulgar, apresentar nas nossas redes técnicas internas, né, esses casos onde são identificados problemas ou são identificadas situações que estavam avançando e que trariam, talvez, custo, prejuízo de tempo, né, para os projetos. Legal. Um aspecto aqui é um tema que a gente sempre traz, né, que é o desafio de buscar a solução que traz resultado versus olhar para tendências, né? E você, no papel do normativo, você tem essa função de apoio, né, de suporte ali aos projetos da Vale, às iniciativas de implantação da Vale, todas mirando sempre otimizar ali os investimentos,
e também ter que ter o olhar para o que o mercado tem tido de tecnologias, né? E hoje, o que você fala que é assim a melhor forma de lidar com isso, com esse desafio, sem perder o foco, né? É olhar para as tendências, saber estar conectado com o que está acontecendo e das potencialidades versus o que de fato tem que ser implantado para trazer resultado ali dentro da sua abrangência de normativo da Vale. Isso é uma atribuição nossa, né? A gente, em determinado momento, a nossa área normativa, ela também tinha até no nome da área inovação. Então, a gente estava sempre olhando para as melhores práticas e melhores tecnologias, né, para trazer para dentro dos nossos processos. Apesar de hoje termos outras áreas de inovação já estruturadas, né, e não ser mais parte do nome da área, mas ainda faz parte do nosso trabalho e está ali na veia mesmo a questão de vamos buscar sempre as melhores soluções, né? Então, seja para a fase de engenharia, seja para a fase de construção, ou até agora, como a gente está falando, né, de gêmeo digital, pensando no gêmeo digital de operação, o que a gente tem de solução para isso. Então, o próprio caso que eu falei aqui de barragens, né, que foi o primeiro gêmeo digital conectado com a planta que a gente teve, a gente utilizou, né, um sistema da Autodesk, que é um sistema novo, né, que está aí no mercado. Então, são essas conexões e é sempre essa busca, né, com o mercado de saber o que tem de solução, né, que adequa às nossas ambições e também às evoluções naturais aí dos nossos processos. Muito bom. Eu queria agora abrir para uma interação. A gente está fazendo esse podcast de caráter especial, né? E está sendo gravado no evento Connection BH. Se alguém dos temas que a gente discutiu até aqui quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, quer aproveitar aqui a presença do Flávio e gerar algum tipo de aprofundamento, leva um microfone, aí se apresenta, que depois a gente capta o áudio e a gente faz o repasse aqui na legenda, tá bom? Eu tenho uma pergunta muito relativa ao pilar pessoas que o Flávio trouxe aí, eu achei muito bacana. Por ser uma disciplina, né, que a gente trata hoje como uma disciplina, né, a engenharia digital como uma disciplina dentre todas as engenharias, os projetos terem uma interação assim, muito multidisciplinar, onde você tem mecânica, processo, com papéis e responsabilidades muito bem definidos e amadurecidos ao longo do tempo. A engenharia digital ela vem muito recente e tudo. Vocês têm vamos dizer assim, uma forma de fazer ou de definir papéis e responsabilidades para essa disciplina de engenharia digital? E aí pensando no gêmeo digital, que é o que você trouxe também o tema do gêmeo digital, levando isso até ao time operacional, levando essa disciplina que, eu acho que está muito bacana nesse sentido, né, de termos tratado como disciplina, mas levando isso para a operação também. Qual o perfil desse profissional que a gente precisa ter dentro das operações e tudo? Para que não seja aquele esquema, né, de vamos pedir para o pessoal do normativo para treinar a gente aqui, por mais que haja um treinamento, por mais que haja uma trilha de formação, mas, cara, a formação ali acadêmica, a formação, isso é extremamente necessário, né? O papel e a responsabilidade desse profissional que vai atuar aí nas diferentes etapas, né? Que seja na implantação, no desenvolvimento ou na operação posteriormente. Beleza? Perfeito. Bom, é uma excelente pergunta. A gente teve um trabalho grande nesse processo de efetivar a engenharia digital como disciplina de engenharia. Então, pensando na parte de engenharia e construção, a gente tem na nossa documentação, né, o manual a gente, né, tem um manual de engenharia digital, onde ele tem CIPOCs, né, então fala assim todos os processos que estão relacionados com a engenharia digital, quais são as entradas, que tipo de informação que precisa, todas as atividades, o que tem de saída, que tipo de documentação que aquilo gera, né? Então, quais são os documentos que são de responsabilidade da engenharia digital, né? Então, relatórios de model review, plano de execução BIM, algum relatório relacionado à interferência de modelo.
Então, isso a gente foi construindo, né, e fomentando, a partir do momento que faz parte da estrutura de engenharia, das áreas de projeto terem seus profissionais capacitados olhando, né, para o desenvolvimento da engenharia digital dentro do projeto. Eu diria que na etapa de engenharia e construção isso é algo que a gente já conseguiu consolidar. A gente vê hoje, dentro, por exemplo, da área de ferrovias, um núcleo de engenharia digital que está cuidando de tudo que a gente coloca como processo aplicado à realidade deles. A gente tem isso em valor social, a gente tem isso nos projetos industriais, né? Agora, eu diria que para a operação é algo que a gente ainda precisa dar esse passo, sabe? Eu acho que existe um gap aí de como que, a partir da minha etapa de construção, quem vai fazer esse papel de pegar esse modelo, de evoluir esse modelo e de colocar as necessidades de operação e manutenção para que ele siga e para que ele cumpra o propósito dele, né, do ativo digital como um todo, né? Eu acho que essa etapa final é um grande desafio que a gente tem discutido muito e pensado como estabelecer o melhor processo e papéis e responsabilidades, igual você falou. A pergunta me fez pensar em algo aqui estrutural. Vou compartilhar com vocês meu pensamento, você dá a sua opinião também aberta à plateia. Transformando o problema em oportunidade. Há no currículo de formação das engenharias essa preocupação? As instituições de ensino, quando pensam as carreiras, estão tratando isso como um módulo tópico especial a se ver em algum momento isolado, ou a gente talvez não tenha uma discussão da sociedade repactuar a formação desse profissional. Então, essa é uma visão que remete à nossa estrutura enquanto currículo. Uma outra discussão é se a corporação, as empresas aguardarem que o movimento de formação de profissionais nas instituições de ensino amadureça, evolua. Imagina, quem vai dar aula disso, né? Que currículo vai ter? Eu tenho que criar o meu processo de aprendizado interno com universidades corporativas. E aí, nessa construção de universidades corporativas, eu preciso ter essa preocupação entre o que eu vou chamar aqui de cursos rápidos, que eles tendem a ser sempre muito mais operacionais, e uma estrutura de trilha de conhecimento, né? Trabalhando com o lifelong learning dentro desse conceito. O que você pensa sobre isso? Fácil aqui a reflexão dessa dimensão. Faz sentido esse grau de preocupação que gera oportunidade, tanto para quem quer ter um diferencial competitivo por estar pensando assim. Como é que você vê isso, Flávio? Vou falar baseado, né, nos contatos que a gente tem das pessoas que estão na área, né, trabalhando com isso. Eu acho que existe um movimento, né, em termos acadêmicos, né, de começar a ter esse assunto. A gente vê algumas universidades já ofertando cursos sobre BIM, né? A Ziggurat é uma que é bem forte, a gente vê muita gente procurando, né, esse tipo de especialização, vamos dizer assim. Mas na grade acadêmica mesmo das engenharias, né, eu pelo menos não conheço, não vejo ainda muita ligação, né? Talvez a civil, que foi onde surgiu, né, a metodologia BIM, já traga isso, né, em algum momento do currículo, né? Mas o que eu mais vejo são movimentos de empresas mesmo, esse movimento de trilhas de capacitação interna ou dos próprios profissionais que têm algum primeiro contato, né, de alguma forma, seja profissional ou acadêmica, com o tema e vai buscar mais informação, né? Então, assim, eu diria que a grande maioria das pessoas da área que eu conversei assim, são pessoas que buscaram informação por conta própria, buscaram alguma especialização que já começa, né, a ter, mas ainda muito tímida, mas até então não vi uma formação mesmo, pensando na graduação, assim, uma grade, algo que relacionasse isso com as engenharias. Tem mais alguma pergunta que alguém quer trazer? Pedro Coelho, da Vale. Bom, primeiro, parabéns aí pela oportunidade, pelo podcast. Flávio, parabéns, né, pelas suas considerações. Eu queria contextualizar, né, a minha pergunta em 3 partes, né?
você iniciou a sua fala falando sobre tecnologia. E tecnologia é uma palavra oriunda do grego, né? Tecno, habilidades, logia, conhecimento. Então, um conjunto de habilidades e conhecimentos sobre um determinado saber. Dito isto, né, vamos para um segundo ponto, que é comum a todas as ciências. As ciências, num primeiro momento, elas são facilitadoras, né? Assim como lá atrás, num determinado momento, a elétrica foi facilitador, por exemplo, para a mecânica. Posteriormente, a automação foi facilitadora para a elétrica. E, durante algum tempo, né, a engenharia digital era um facilitador para as demais engenharias. E aí você fez uma declaração que hoje a engenharia digital, e aí entra todos os conceitos, né? BIM, AWP, Lean Construction, Digital Twins, etc., não é mais um facilitador, é sim uma disciplina. E aí vai a terceira consideração. Para que ela seja realmente alçada, né, a um estágio de disciplina, você tocou num ponto fundamental, que é o aspecto normativo, né? Então, eu entendo que isso faz parte de um processo de transformação cultural. Como é que se muda uma cultura e agora indo para uma cultura do digital, da engenharia digital? Necessariamente, você tem que alterar comportamentos. E para mudar comportamentos, a melhor forma seria alterando hábitos. E nós, engenheiros, temos uma facilidade muito grande no que diz respeito a essa mudança de hábitos, que entendemos que o melhor caminho para se mudar hábitos é a padronização. Então, feita essa contextualização nessas três partes, né, que você também declarou que hoje, né, existe um grau de maturidade grande na área em que você trabalha, uma vez que você também é o normativo da área, isso está estruturado. Quais são os próximos passos, né, visto que você trabalha numa grande organização, na Vale, e no seu conceito, né, ao final de 2026, no próximo ano, o que seria para você considerado um fator de sucesso? Bom, excelente pergunta, né? Eu diria que a própria visão, né, que você trouxe, né, da engenharia digital como facilitadora das outras engenharias, né, eu diria que a partir do momento em que você ter as conexões bem estabelecidas da engenharia digital com todas as outras engenharias e as outras engenharias enxergando nos próprios processos aonde que a engenharia digital entra para agregar valor, né? E eu digo assim, talvez o papel fundamental seja a engenharia digital dentro, por exemplo, da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, é uma conexão que me permite focar naquilo que eu de fato sei. Então, o engenheiro eletricista, né, ele muitas vezes ele não vai precisar ficar ali formatando a documentação. Isso aí, você já tem a questão da informação centralizada, estruturada dentro de um modelo e que ela já pode ser extraída e organizada, né, da forma que a empresa precisa, né? E o engenheiro eletricista ele vai focar assim, qual que é a melhor solução de engenharia para esse meu projeto, né? Então, para mim, a partir do momento em que a gente tenha consolidado essa visão de que a engenharia digital ela se conecta com as outras engenharias e ela permite que cada disciplina de engenharia foque naquilo que é o objetivo dela, eu acho que a gente está extraindo o máximo valor, né, tanto das engenharias quanto da engenharia digital. Aí é um ecossistema, vamos dizer, integrado, né, e que eu acho que todas as áreas estão otimizando valor e estão agregando mais valor para o empreendimento, né? Então, a minha visão de sucesso é isso. É quando as coisas já estão conectadas e não tem mais aquela
aquela questão de, eu vou colocar engenharia digital aqui ou não. A partir do momento que isso já for natural, já fizer parte do processo, eu entendo que é o sucesso realizado. Muito bom. Temos mais uma pergunta. Fred da Blossom. Hoje nós estamos aqui discutindo a evolução das nossas organizações, da nossa sociedade de uma forma geral. A engenharia passa por um momento crítico. Então, dados que eu peguei esses dias, há coisa de 10 anos, em Minas Gerais, foram formados 25 mil engenheiros. Esse ano vão formar 7 mil. Né? Então, nós somos uma disciplina fora de moda. E a engenharia digital, ela vem como parte desse resgate, de atrair a juventude, de atrair atenção para a nossa profissão, para sustentação de tudo que a gente está fazendo. Né? Então, por exemplo, a Blossom se uniu ao IPUC e nós vamos fazer uma revisão da grade, e acho que é uma responsabilidade que nós temos de uma forma geral. Agora, uma pergunta, né? Vai muito mais a questão do gêmeo digital. A gente fala muito no gêmeo digital indo em frente, nos novos projetos 3D, estruturados, bonitos, eu brinco, cheirosos. Né? Mas vocês acabaram de fazer o S11D, que não nasceu assim. E pela próxima centena de anos, provavelmente, ele vai estar ali. Ele está fora desse jogo. Então, vocês já pensaram uma forma de como a gente consegue resgatar esse legado que não nasceu dessa forma tão estruturada, dessa forma tão, né, de uma coisa que a gente ainda está construindo. Mas a gente, de certa forma, eu vejo que a gente tem que olhar para trás na nossa forma e como a gente resgata o legado. É uma tarefa árdua, né? Porque a gente sabe que quando, né, as informações elas não nascem estruturadas, né? Então fazer todo esse resgate, tentar ter, né, todo um processo de digitalização, ele é muito mais complexo, né? Eu diria que assim, a gente tem uma iniciativa hoje na Vale, né, que a gente chama de ativo digital, que a ideia dele é que os projetos nasçam e perpetuem de forma digital. Então, é a informação estruturada desde lá da prospecção, da exploração, até o desenvolvimento da engenharia, construção, operação e manutenção. Com os fluxos estabelecidos, as informações elas, né, de diferentes sistemas integrados. Né? Eu acho que talvez passe por aí, né? Talvez não seja o primeiro foco, né, mas passa por aí, beleza. E aquelas informações que a gente já tem aqui, né, como que a gente resgata isso e traz para dentro desse processo, né, desse ativo digital. Né? Eu acho que isso fatalmente vai ser uma dor, isso vai ser uma necessidade, né, a partir do momento em que a gente, de fato, tiver um processo de ponta a ponta, onde a informação ela é essencial e ela nasce, ela evolui e ela chega, né, até as etapas finais do projeto. Então, assim, não vejo hoje um processo específico estruturado para isso, para esse resgate, mas eu entendo que isso vai fazer parte, né, dessa ideia de construção do ativo digital a partir do momento que um projeto, né, do tamanho e da importância de um S11D, muitas vezes você ainda tem aquele legado que não estava estruturado dessa forma. Então, eu acho que vai fazer parte dessa iniciativa estruturar e a gente começar a olhar, ter os benefícios, né, de ter todo o projeto ali num fluxo, numa linha do tempo lá na frente. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um trabalho bem, bem desafiador. Legal. A gente está aqui como o dinâmico do podcast com indo para o final da nossa participação. Obrigado pelas perguntas que fizeram. 3 perguntas de altíssimo nível, né? Então, obrigado aí. Antes de partir para a próxima pergunta, vou conectar com uma fala que o Fred falou aqui. E ele fez uma conexão entre formação há 10 anos atrás, em Minas, 25 mil. Agora 7 mil e uma reformulação da grade. E eu vou trazer um paralelo
para o ativo que já existia. São os profissionais que já existem. Eu tenho um acervo, eu tenho mão de obra. Esse profissional de hoje, de 60 anos, 40 anos de carreira, né, ainda até como expectativa de vida, como experiência, tem uma série de coisas, resiliência, né, tem uma... como que eles... a gente precisa olhar para ele também e rever o processo de aproveitá-lo nessa dinâmica profissional. Né? Talvez falte ali a habilidade tecnológica, mas tem uma formação sólida. Talvez eu tenha ali uma capacidade de rever a conexão de mão de obra. Né? Então, eu estou pensando aqui, se eu também aproveito, sabe, quem tem 40 anos de mercado, 30 anos de mercado, 10 anos de mercado, com quem está formando agora. E como é que eu crio estratégias dentro das organizações para juntar essas diferentes gerações, dando o que elas somam, né? Então, enfim, acho que faz todo sentido, sucesso no projeto de vocês. E aí, Flávio, uma pergunta. Quando a gente olha para o futuro, não sei, escolhe a data que você quer. Eu vou te dar 3 opções. Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Tá? Como você acha que nós estaremos lidando com a incorporação de engenharia digital e gêmeos digitais? O que será esse futuro? Assim, dá aquela noção do que não é concreto, não é certo que vai acontecer, mas você acha que vai estar dessa maneira. Você quer ir para 2, 5 ou 10? Vamos ver quão ousado, quão perto de errar você vai estar. Bom, eu vou para o meio termo, 5 anos. O que está acontecendo daqui a 5 anos? 2030, a gente está batendo esse papo. Segundo o Flávio, como é que vai estar esse engenharia digital e gêmeos digitais? Então, é uma percepção misturada com uma vontade, né? Eu diria que a gente, daqui a 5 anos, já estaria colhendo os benefícios de uma engenharia digital lá na ponta, né, com operação e manutenção, colhendo os benefícios, utilizando modelos, fazendo simulações, né, e também durante o projeto, né, então, simulação da parte orçamentária, né, como que o meu projeto se desenvolve da melhor forma pensando em custo, né, e trazendo também aí, conectando até com os temas das palestras anteriores, né, com o IA. Né? Eu acho que a inteligência artificial ela tem um papel importantíssimo nessa etapa que a gente fala de ter um projeto digital do início ao fim, né, que as pontas utilizem, operação, manutenção, mas, e a inteligência artificial no sentido de aonde que eu consigo extrair ao máximo, né, tanto de informações do meu projeto, tanto de otimizar tarefas, né, que muitas vezes as pessoas utilizam e que elas possam focar mais em tarefas que de fato agregam valor. Né? Então, é uma IA embarcada, por exemplo, num sistema de modelagem que já me aponta se determinada estrutura, se determinada solução, por exemplo, em termos de ergonomia, atende a uma determinada norma. Né? Então, assim, eu já ter embarcado nas minhas tecnologias esse tipo de análise, né? E não precisar, talvez muitas vezes, ter esses momentos de reunir equipe, comentários e vamos atualizar modelo e tudo mais. Então, eu ter essas tecnologias trazendo mais qualidade durante o meu desenvolvimento da engenharia e que isso culmine lá na ponta, né? Durante a minha operação e manutenção, que é a maior parte do projeto, né? 80% do tempo operando e mantendo, e agregando valor e que eles utilizem toda essa base, né, essa base digital com inteligência artificial para as rotinas e otimizando, de fato, as rotinas deles. Né? Eu acho que talvez 5 anos a gente possa estar vendo alguma coisa nesse sentido. Esse exercício da cápsula do tempo faz a gente ver se a gente está construindo esse futuro agora, né? E acho que a sua fala toda deu noção disso, né? Se você está tendo a oportunidade, sendo um profissional atuante nisso, em uma organização que é protagonista disso, de estar criando essa semente de futuro, né? Então é legal ver essa cápsula do tempo daqui a pouquinho e ver o que a gente fez até lá. André, algum comentário? Quer fazer algum
último comentário aqui antes da gente pedir para o nosso convidado se despedir? Não, só agradecer os insights aí, trouxe muita coisa bacana aí, foi um bate-papo excelente aí, Flávio. Muito obrigado aí pela participação. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço a troca, né? Então, eu acho que é importante esse momento aqui de estar trocando experiência, sempre aprendendo coisa nova, né? Que é o que mais valor a gente tira aí dessas oportunidades, desses eventos. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, e aqui encerrando agora o nosso podcast. Obrigado quem ficou até agora para escutar, para conectar. Evento que começou com Connection, esse processo itinerante. Quer saber um pouco mais? Acompanha nos canais da FF Solution, I Love Beamcast, tem a Build Lab, tem o nosso blog. Sai matéria toda semana sobre esses temas que a gente está discutindo aqui. Vai ser um prazer compartilhar e aguardem até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até mais.